Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar uma tag que se chama As Ondas. Essa tag foi criada pela Fran, do livro E Café, e é inspirada no livro As Ondas, da Virginia Woolf. Quem me marcou pra responder essa tag foi o Bruno, do Despalavreando. Obrigada, Bruno, por ter me marcado. E eu achei a tag bem interessante porque eu fiquei com vontade de ler As Ondas, da Virginia Woolf, que eu ainda não li. E essa tag ela relaciona os personagens do livro com livros que você vai escolher para tag. Vocês vão ver como funciona, é bem interessante e bem criativa. O primeiro tópico é Bernard sentia amor à literatura, um livro sobre livros. Eu escolhi esse livro aqui, Aprendi com Jane Austen, desse escritor William Deresiewicz. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas eu vou deixar aqui em algum lugar para vocês darem uma lida. Eu li os livros de Jane Austen há muitos anos, quando eu ainda estava na faculdade. Eu li todos em sequência, porque eu fiquei apaixonada pela escrita dela, até hoje é a minha escritora favorita. E eu peguei esse livro aqui pra ler, assim, pra acrescentar um pouco na interpretação dos livros dela. Esse escritor aqui, ele escreveu uma tese sobre Jane Austen, e aí cada capítulo do livro, ele fala um pouquinho o que é que ele aprendeu com cada livro da Jane Austen, porque ele fala que ele tinha muito preconceito com ela quando ele começou a estudar literatura, assim como muitas pessoas devem ter, eu imagino, porque ele achava que eram livros para mulheres, romances, que se dedicavam a juntar casais, pura e simplesmente. E à medida que ele foi estudando, ele foi descobrindo muita coisa em Jane Austen. Então a interpretação dele acrescenta muito para a leitura dos livros dela. Então é um livro que eu recomendo para todo mundo que gosta de Jane Austen, que acha os livros dela interessantes, porque além de ser uma leitura gostosa, porque não é propriamente a tese, que ele adaptou a tese para a forma literária, é um livro também que enriquece muito a leitura dela. O segundo tópico da tag é Susan sentia paixão pela natureza e a maternidade, um livro que fale sobre ser mãe. Eu não encontrei nenhum livro na minha estante que fale propriamente sobre ser mãe. Eu ainda não sou uma mãe, e a minha mãe também não tem muitos livros sobre ser mãe, mas eu me lembrei de uma mãe em particular que me marcou muito, que foi a Cosette de Os Miseráveis. A Cosette não, gente, a Fantine de Os Miseráveis, porque o que a Fantine sofreu pra criar a Cosette, ou melhor, para garantir condições financeiras para que a Cosette pudesse sobreviver no mundo, é uma coisa assim tocante, emocionante. Então assim, quando eu lembro de mães, eu me lembro muito da Fantine e de todo o percurso dela. Esse livro aqui ainda tá embaladinho, porque eu li Os Miseráveis em uma outra edição, uma edição mais baratinha de bolso. Mas aí eu gostei tanto do livro que eu comprei essa edição mais cara aqui. Não sei se vocês fazem isso, quando vocês gostam muito de um livro, vocês querem ter uma edição melhor. Então, aconteceu comigo, e aí eu deixei embaladinho porque eu não pretendo reler por agora. Então, essa é a mãe, assim, que eu lembrei. O terceiro tópico da tag é Rhoda se sente diferente em relação aos outros. Um livro com um personagem diferente dos padrões. Esse tópico, eu pensei em muitos personagens diferentes, porque a minha estante está cheia de personagens, assim, diferentes, exóticos, mal compreendidos. É o tipo de personagem que eu mais gosto, com o qual eu mais me identifico também. Mas eu escolhi um em particular, que é um dos meus personagens preferidos de todos os tempos, que é o Lievin, de Ana Karenina. Ana Karenina também tá embalado, porque aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Os Miseráveis. Eu li uma edição mais baratinha, uma edição da Abril de 1970, e aí eu gostei tanto do livro que eu comprei essa edição aqui. E aí, como eu não pretendo reler também em breve, aí eu deixei embalado. Mas o Lievin, ele é aquele personagem fascinante. Ele é um dono de terras no interior da Rússia, mas assim, ele é aquele personagem que ele transita entre a riqueza e a pobreza. Ele não consegue se identificar com a vida na cidade grande, com as festas, com os bailes, com a preocupação com roupa, mas ele também não é um camponês, então ele não leva aquela vida simples do camponês. Então ele transita entre as duas coisas e ele tá sempre inadaptado. E ele sofre muito com isso, ele tá sempre se questionando
ideologicamente, filosoficamente. Ele não sabe bem ao certo qual é o lugar dele no mundo. Ele quer melhorar a vida dos camponeses, mas ele não sabe como fazer isso. Ele admira os camponeses, mas ao mesmo tempo ele tem pena da situação em que eles vivem. Ele se apaixona por uma mulher da cidade grande, então ele é um personagem muito complexo, que eu gostei muito. Ele tem também alguns questionamentos religiosos, ele ainda está tentando se encontrar espiritualmente. Então eu acho que é um personagem muito diferente mesmo. O próximo é Neville tinha inquietações sociais e ideológicas, um livro que após a leitura dá vontade de fazer algo pelo mundo. Esse livro eu acho que talvez seja até um pouco polêmico, mas foi o que eu escolhi, que foi Vigiar e Punir, do Michel Foucault. E assim, por que eu acho que ele vai ser um pouco polêmico? Porque ele é um livro um pouco deprimente, ele é um livro um pouco pessimista. A visão de mundo que Foucault apresenta aqui não é uma visão de mundo em que você sente vontade de ser revolucionário e sair pelo mundo lutando por uma vida melhor para as pessoas. Mas esse livro aqui, ele traz tanta reflexão e ele faz você ficar tão revoltado contra as injustiças sociais, contra a opressão que o Estado exerce sobre o cidadão, que você sente sim vontade de transformar o mundo por causa desse livro aqui. Você não sente vontade de transformar o mundo porque você se sente inspirado, mas você sente vontade de transformar o mundo porque você se sente extremamente revoltado com a injustiça que você lê aqui. Então esse é o livro assim que me faz querer mudar o mundo. O próximo é Jeannie era uma mulher sensual, preocupada com a aparência e com namorados. Um livro chick-lit. Em primeiro lugar, preciso dizer pra Fran que esse estereótipo do chick-lit, eu acho que ele precisa ser superado, porque a mulher do chick-lit não é necessariamente essa mulher preocupada com a aparência e com namorados. Eu acho que o chick-lit é simplesmente um livro focado no romance, é um livro focado no encontro dos casais, mas esses casais desses livros, eles podem ter qualquer tipo de personalidade. Inclusive o livro que eu escolhi para representar não tá aqui porque tá emprestado, mas é Anexos, da Rainbow Rowell. E são dois personagens muito bem resolvidos, são dois personagens assim que já chegaram numa fase da vida em que eles culturalmente já estão bem, eles não estão preocupados com a aparência, nem nada do tipo, nem com namorados, mas eles se encontram e é muito bonito acompanhar a história de amor deles. Então esse é o chick-lit que eu escolhi, Anexos, da Rainbow Rowell. Se vocês querem dar uma chance para um chick-lit, se vocês ainda sentem vontade de, não sei, de retomar o gênero ou até mesmo de começar o gênero, porque eu sei que muita gente tem preconceito, eu acho que Anexos é uma boa escolha. O sexto tópico é Louis era inseguro por ser estrangeiro, um livro de sua estante numa língua que você não entende. Eu não encontrei esse livro porque eu tenho livros em português, em espanhol e em inglês e eu consigo ler bem nos três. E eu não tenho livros em outras línguas porque eu nunca tentei aprender nenhuma outra língua. Comecei em alemão, mas só estudei 6 meses e basicamente só aprendi a dizer meu nome em alemão e a contar. Mas eu escolhi um livro que também não tá mais comigo, mas que é O Universo na Casca de uma Noz, do Stephen Hawking. E por que esse livro tá numa língua que eu não entendo? Porque eu não entendo nada, absolutamente nada de ciências exatas. Eu sou um zero à esquerda. Então eu fui tentar ler esse livro, principalmente a parte de viagem no tempo, que é a parte que me interessa muito, e eu não consegui entender. Pra mim parecia outra língua, parecia outro alfabeto, porque não deu pra mim, não deu mesmo. 7. Percival é o único personagem que não tem fala direta, os outros apenas comentam sobre ele. Um livro que todo mundo leu, mas você ainda não. Aí eu escolhi qualquer livro da Agatha Christie, porque todo mundo já leu a Agatha Christie, menos eu. Mas esse mês eu vi no canal da Claire, ela indica um livro da Agatha Christie chamado A Casa do Penhasco. Eu acho que eu vou tentar ler esse mês pra suprir essa falta. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da tag, um beijo e até a próxima.